Bom, bom dia, ou boa tarde, talvez boa noite. Eu vou continuar a aula de classicismo, mas dessa vez eu vou começar a fazer uma leitura. Eu já devo ter mandado para vocês a leitura dos poemas que eu vou usar, tá? É uma coisa, aproveitando aqui, eu pretendo usar apenas poemas até que eu chegue nos livros ou textos indicados pela FUVEST, Unicamp e assim por diante. Então, quando eu quiser falar de movimentos literários mais amplos, eu vou usar poemas. Como eu estava falando do Camões, do classicismo, né? Então, vou usar o Camões e todos os seus sonetos. Todos não, mas boa parte deles. E é importante dizer que eu vou usar sonetos que estão em domínio público e vão cair na Unicamp. Então, esses sonetos ainda permaneceram, mesmo com a alteração, eles vão ser tratados na Unicamp, certo? Antes de mais nada, duas coisas que eu preciso falar sobre os sonetos. A primeira, você vê que estão marcados em números, então você tem o 101, o 3, o 136, e não tem título. Então vocês podem se referir a eles pelos números, ou então pelo primeiro verso. No geral, quando um poema não tem um título, você usa o primeiro verso dele. Então, o primeiro, que é o 136, seria o título A Fermosura Fresca Serra. Certo? Eu vou fazer uma primeira leitura para vocês perceberem a questão do ritmo. E aí eu vou fazer a análise dele. Uma coisa, antes de mais nada, eu quero que vocês observem atentamente a questão das estrofes e dos versos. Os versos são basicamente as linhas, e as estrofes são esses conjuntos de versos apresentados. Se vocês quiserem pausando, através das perguntas que eu fizer durante essa análise, podem fazer isso. Mas, enfim, fica a critério de vocês, tá? Voltando à questão dos versos das estrofes, primeiro, quantas estrofes tem e quantos versos em cada estrofe, tá? Primeiro, são 4 estrofes, certo? Tendo 2 estrofes de 4 versos, ou seja, 2 quartetos, e 2 estrofes de 3 versos, sendo 2 tercetos. Então, sonetos são basicamente formados por 2 quartetos e 2 tercetos. Acho que aqui está bem autoexplicativo. Tá. A fermosura fresca serra e a sombra dos verdes castanheiros, o manso caminhar destes ribeiros, donde toda a tristeza se desterra. O rouco som do mar, a estranha terra, o esconder do sol pelos outeiros, o recolher dos gados derradeiros, das nuvens pelo ar a branda guerra. Enfim, tudo que a rara natureza com tanta variedade nos oferece, me está, se não te vejo, magoando. Sem ti, tudo me enoja e me aborrece. Sem ti, perpetuamente estou passando, nas mores alegria, morte tristeza. Certo. Uma coisa importante, como está sendo feita as rimas? Observem primeiro as 2 primeiras estrofes. Você tem serra, rimando com desterra, castanheiros com ribeiros. Na segunda, terra com guerra, outeiros, derradeiros. Então você tem uma estrofe interna marcada por A, B, B, A. De novo, A, B, B, A. A questão do A, do B, pode variar, enfim. É uma forma só de marcação de rima, você pode trocar por X, então X, Y, Y, X, é só para mostrar o que rima com o que, e o A e o B ajuda a pensar qual vem primeiro, né? X e Y é uma coisa muito mais matemática, a gente não tem essa noção do que vem primeiro, do que vem depois.
com A e B fica mais marcado, mas podem pensar em números também, então 1, 2, 2, 1, e assim por diante. O importante é pensar como se mantém a rima, tá? As duas últimas, como tá? Natureza, do primeiro terceto, rimando com tristeza, do segundo terceto, oferece, rimando com aborrece, e magoando, rimando com passando. Então, o que vocês têm aqui? Vocês vão ter os dois quartetos com rimas internas. O que eu quero dizer com rimas internas? O primeiro quarteto, a primeira estrofe do primeiro quarteto vai rimar com a última estrofe do primeiro quarteto. Isso serve para as rimas do meio e isso se mantém no segundo quarteto. O que você vai ter nos dois tercetos? Você vai ter uma rima externa. Os tercetos rimam entre si. Se você tirar o segundo terceto, o primeiro fica sem rima. Se você tirar o segundo ou o primeiro, o segundo fica sem rima. Então a rima dos quartetos é independente e as rimas dos tercetos dependem entre si. Sem os tercetos, sem um dos tercetos, o outro fica sozinho, perde força, perde rima, tá? Mas bem, chegando propriamente à análise. O que você vai ter na primeira estrofe? A fermosura fresca serra e a sombra dos verdes castanheiros, o manso caminhar destes ribeiros, donde toda a tristeza se desterra. Você está falando... É uma reflexão do eu lírico sobre a natureza, certo? Você tem um olhar do eu lírico sobre a serra. Já põe logo na primeira, a formosura fresca serra. Então é um lírico se deparando com a natureza. Você vai ver um eu lírico em reflexão sobre o mundo, né? Não tem... não é nada... como posso dizer... Você pode refletir sobre o que esse eu lírico está sentindo. E ao meu ver, você não consegue alcançar nada além de uma reflexão, meditação. É um momento de meditação desse eu lírico sobre a natureza. O segundo estrofe. O rouco som do mar, a estranha terra. O esconder do sol pelos outeiros, o recolher dos gados derradeiros, das nuvens pelo ar, a branda guerra. Aqui, o que acontece? Você vai ter um movimento bem interessante. No primeiro, ele está falando especificamente da serra, né? Tem um lugar bem demarcado ali. Ele fala dos ribeiros, ele fala das florestas, né, dos verdes castanheiros, e ele fala dessas tristezas se desterrando nesse lugar. Então é um lugar mais fixo. Agora pensem no segundo, o rouco som do mar, a estranha terra. Então você tem o mar e a terra. Você pode pensar como uma praia ou como um navegante no navio, para depois já cair no esconder do sol pelos outeiros, ou seja, o sol se escondendo. Pode ser o pôr do sol, pode ser esse próprio eu lírico passando, caminhando, e de repente você tem a aparição dos gados, ou seja, dos bois, que tem lugares específicos. Você não vai ver um boi no meio do mar, não vai ver boi na praia. E você tem essa elevação alcançando até as nuvens, né? Das nuvens, pelo ar, a branda guerra. Tá. No ponto com esse movimento bem interessante. Você tem na primeira estrofe uma cena estática, basicamente. Você tem um eu lírico numa serra, num tempo específico. Então ele não fala
de uma transição de tempo, não fala de uma transição de espaço. No segundo, ele começa a transicionar. Ele fala do mar, ou seja, algo que não aparecia no primeiro. Ele fala da terra propriamente. Ele fala do movimento do sol, ou seja, o esconder do sol. Ele fala das nuvens. Ele fala o recolher dos gados, ou seja, os gados, os bois, se recolhendo, movimentando também. E essa branda guerra também é algo que você pode pensar que ele está se referindo às nuvens. Se tivesse se referindo às nuvens, essa branda guerra é o próprio movimento das nuvens. Então você tem aí movimento espacial e movimento temporal. Por que esse movimento temporal e esse movimento espacial? Essa é uma pergunta importante, vocês precisam fazer, que ele vai começar a explicar agora nas duas próximas estrofes. Enfim, tudo que a rara natureza com tanta variedade nos oferece, me está, se não te vejo, magoando. Sem ti, tudo me enoja e me aborrece. Sem ti, perpetuamente estou passando, nas maiores alegrias, maior tristeza. O que significa isso? Que sem essa pessoa amada, toda passagem, todo tempo, todo mundo, todo lugar que ele está, a todo instante, ele está triste. É uma forma de dizer que não importa aonde ele está, não importa quando, em que momento, ele vai estar triste. Então pode passar o tempo, ele pode andar, pode ver o mundo como um todo, e ele não vai se sentir feliz. Isso aqui é uma retomada daquele neoplatonismo que eu tinha falado. Só o amor é verdadeiro. Então, não importa o que a natureza oferece para ele, ele ainda põe um adjetivo de rara, e dizendo também da variedade. É como se dissesse a natureza é muito bela, ou existe uma contemplação da natureza, existe qualidade na natureza, só que não é suficiente. Não importa o que a natureza ofereça, é limitado perto do que ele quer alcançar, vamos dizer assim, que é estar com essa pessoa amada. Bom, acho que por hoje eu vou ficar com esse poema apenas. Em breve eu farei dos outros. São mais complexos alguns. Não sintam-se livres para mandar perguntas. Pode ser pelos comentários do YouTube, no canal, pode ser pelas minhas redes sociais ou do cursinho. Sintam-se livres para tal. Mas é isso. Adeus.